Bom dia, 31 de outubro de 2014, sexta-feira, 10 horas da manhã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cresce Esclarece. Hoje nós trouxemos um convidado que é o nosso agente de fiscalização, o Júlio César Rios Fernandes, que vai nos falar sobre esse assunto que é de grande interesse de todos os corretores. Muito bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. O Júlio está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, as perguntas já estão abertas. Você que quer mandar sua pergunta pelo e-mail, por favor, fique à vontade. Estamos aqui aguardando suas perguntas. E vamos começar falando sobre a atividade do agente de fiscalização, coisa que o corretor tem muita dúvida, né, Júlio? Sem dúvida. O agente de fiscalização, ele tem acesso ao cadastro no sistema do Cresce para verificar se o corretor está em dia com o conselho? Sim. O Cresce São Paulo, ele tem um sistema totalmente informatizado, né? Diferente de outros conselhos de outras regiões. Nós temos um sistema totalmente online e ele tem acesso a todas as informações dos corretores, inclusive os débitos. Então nós temos acesso a qualquer tipo de débito que ele tenha com o conselho, para que nós possamos tomar as providências de acordo com cada caso. E como é que ele sai? O agente vem para o Cresce, ele sai da casa dele todo dia, ele vem para o Cresce, e aí ele recebe o quê? Ele recebe uma rotina de fiscalização? Como é que é feito isso? Nós temos uma equipe de coordenadores, né? Que cada equipe tem um grupo de agentes de fiscalização que ele coordena, e ele monta um roteiro para que esse agente possa sair já com um destino certo para a sua fiscalização. Seja uma imobiliária, um plantão, ele já tem o destino do que ele vai efetuar naquele dia. Nós estamos hoje com quantos agentes no Cresce? Temos hoje, efetivamente na rua, nós temos 69 agentes, tá? E nós tivemos uma contratação recente, vamos chegar ao número de 103 agentes. E eles são divididos no estado todo? No estado de São Paulo todo, nas 21 na capital, né? As seccionais, delegacias seccionais e em todas as delegacias regionais, subregionais. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que funciona o trabalho do nosso agente. Ele sai da casa dele, ele vem para cá para o Cresce, recebe o roteiro, e aí ele sai com a viatura para fazer a fiscalização, perfeito? Perfeito. Agora, no meio do caminho, se de repente ele vê alguma irregularidade em algum escritório que não faça parte daquele roteiro que ele tem estabelecido para aquele dia, como é que funciona isso? Ele pode parar e fiscalizar? O que ele tem que fazer? Ele não só pode, como deve. Ele deve fazer, se ele verificar algum tipo de irregularidade, ele tem que, assim, para prestar um serviço de excelência para a sociedade, né, até para os corretores inscritos, ele não só pode, como ele deve ir verificar aquela irregularidade. Às vezes ele está num deslocamento dele e verifica um escritório irregular, uma placa que não esteja de acordo com a legislação, ele tem que ir até esse local para verificar aquela irregularidade e tomar as providências cabíveis. Então, ele não pode se ater somente àquilo que foi passado para ele. Ele tem que ter uma visão ampla, uma visão periférica das coisas para que ele possa prestar um serviço de excelência. Então, na realidade, ele está fazendo aquele roteiro, mas ele tem que dar uma cobertura total na região onde ele está atendendo. Sem dúvida nenhuma, ele não fica engessado com aquilo que foi passado para ele. Ele tem o livre arbítrio de fazer as fiscalizações de acordo com o que ele achar necessário. Bom, aí ele chega no local que foi destinado para ele fiscalizar aquele dia. Aí ele vê os dizeres da placa, ele confere mais algum dado na hora, antes de entrar no escritório, o que é orientado para ele fazer? Então, a questão da placa, da fachada, ele não tem que se ater somente ao número de Cresce. Ele tem várias questões que ele tem que analisar numa fachada. Ele tem que verificar se é um escritório jurídico, se é um escritório físico, né, de uma pessoa física. Se for jurídico, ele vai ter que verificar o nome da empresa. E se está com o número do Cresce jurídico descrito, ali, discriminado na fachada dele. Se for uma pessoa física, um escritório autônomo, ele não vai poder estar utilizando o nome fantasia e vai ter que estar com o nome de corretor dele, o nome completo dele, ou abreviado se estiver averbado no conselho, acompanhado da nomenclatura corretor de imóveis ou algum sinônimo disso, né? E o número do Cresce dele. Então ele tem que analisar várias questões em relação à fachada, não somente ao que está escrito ali. Perfeito. E se a visita for para constatar uma denúncia? Qual que é o procedimento do agente? Então, nós temos a denúncia formalizada, né? Que qualquer pessoa pode formalizar uma denúncia no conselho. Ela vai fazer em 3 vias, protocolar isso no Cresce, e ele pode fazer uma denúncia contra uma pessoa inscrita ou uma não inscrita. Se ele fizer contra uma pessoa inscrita, ele vai ser aberto um AED, que a gente chama, né, uma apuração ético-disciplinar, e aí ele já vai com esse processo em mãos para notificar aquele denunciado que ele foi denunciado, para que ele possa se defender, né? Ele tem o direito de se defender contra aquilo que foi denunciado a ele.
Então, se for uma pessoa não inscrita, então é aberta uma apuração administrativa que nós também vamos ao local. Primeiro, se ela é não inscrita, nós vamos verificar se ela está, se a gente já tiver alguma prova material de que ela está atuando no ramo imobiliário, nós já vamos e autuamos essa pessoa por exercício legal da profissão. Agora, se está na dúvida, a gente vai lá apurar, verificar o que está acontecendo para ver se ela está regular ou não. Tem uma pergunta aqui de um nosso ouvinte, ele chama-se José Carlos Groth, de Poá, São Paulo. E ele quer saber qual que é o critério que é adotado para fazer essa fiscalização, essa rotina. Então, nós verificamos os casos onde tem mais incidência de pessoas irregulares, né? A gente tem que focar um pouco mais nisso. Porque, como eu disse no início, né, o nosso intuito é proteger a sociedade de pessoas não habilitadas ou então de pessoas despreparadas no mercado. Então, nós verificamos onde tem os casos de mais incidência e nos direcionamos para esses locais, ou então através de uma denúncia. Então, nós temos essa rotina. E um outro corretor, um outro colega nosso, o Robertson, de São Paulo, ele está perguntando o que o Cresce faz, se ele tem alguma prática para coibir aqueles corretores, ou mesmo os pseudo-corretores, que colocam placas com seus celulares na frente de postes, na frente de prédios, e ele está perguntando se isso está infringindo alguma regulamentação. Tá. Na capital nós temos a lei de placas, então nós temos uma parceria com a prefeitura. Se nós constatarmos alguma placa que não tenha número de Cresce, estiver em poste em local público, nós vamos até o local, retiramos essa placa, porque está sem o número de Cresce, não tem um corretor responsável, então nós retiramos essa placa. Se estiver no local privado, nós vamos até o local, fazemos a constatação e tentamos localizar essa pessoa, para verificar se ela é inscrita ou não. Se ela não for inscrita, há a possibilidade de ser o proprietário. Então, o proprietário ele pode anunciar o seu imóvel? Pode, ele pode fazer a comercialização dele. Só que ele tem que seguir alguns critérios, que ele tem que colocar, que é tratar direto com o proprietário e o nome dele. Então, dessa forma, é uma forma regular. Agora, se tiver sem número de Cresce e a gente chegar até essa pessoa, ela não é proprietária, nós vamos autuar ela por exercício legal da profissão também. Então, é uma maneira da gente saber se é proprietário. É obrigatório colocar na placa, o proprietário colocar tratar direto com o proprietário. É obrigatório, é uma informação obrigatória, ele tem que colocar, tratar com o proprietário e colocar o nome dele. Né? A lei de placas determina isso, porque tem que estar identificado quem que é a pessoa. Isso até para facilitar a fiscalização, para que a gente possa saber que ele realmente é o proprietário. Nós vamos até ele, pegamos um contrato de compra e venda, uma escritura, ou então um espelho de IPTU que esteja o nome dele, que comprove que aquele imóvel é dele. E aí, nesse caso, nós não podemos tomar nenhuma providência, nós vamos orientá-lo a adequar a placa de acordo com a lei. Uhum. Qual é a diferença? Eu acho que até é bom para esclarecer não somente os corretores, mas até a população no geral que nos assiste. Qual que é a diferença, Júlio, entre auto de infração, constatação e notificação? Sim, é uma questão muito comum no dia a dia nosso da fiscalização. Vamos lá, o auto de constatação é um documento onde o agente de fiscalização ele vai relatar o que ele verificou na hora ali da fiscalização dele. Então, o auto de constatação serve para ele relatar tudo que foi verificado por ele naquele momento, naquele ato. O auto de infração, ele vai indicar uma infração cometida pelo fiscalizado. Então, o auto de infração, o fiscalizado cometeu algum tipo, infringiu alguma legislação e o agente ele vai indicar nesse auto de infração o dispositivo legal infringido por aquele fiscalizado. Já a notificação é algum tipo, vamos dizer assim, não deixa de ser uma irregularidade, uma coisa que está em desacordo com a lei, só que permite a fiscalização notificá-lo para que ele se adeque à legislação. Então, nós notificamos essa pessoa para que ele faça a adequação à lei vigente. Tá? Só um adendo, tanto o auto de infração quanto a notificação são acompanhados de um auto de constatação, porque o auto de constatação serve para o agente de fiscalização relatar o que ele verificou na hora. Então, sempre vai haver um auto de constatação. Pode haver o caso de um auto de constatação estar sozinho, porque não teve nenhuma infração e nenhuma notificação. Mas são documentos distintos, tá? Que são os documentos que o agente elabora no ato da fiscalização ali. Perfeito. E o Elcio, de Santo André, ele está voltando um pouquinho no nosso assunto anterior, da parte das placas, e ele pergunta se essa frase, tratar direto com o proprietário, é uma regra só na capital, ou em alguma outra cidade, ou no estado todo? Como é que funciona? Em todo o estado. É uma informação obrigatória. Tem que tratar com o proprietário, porque senão subentende-se que quem está comercializando aquele imóvel é um corretor ou um pseudo-corretor, né? Então, para não deixar dúvidas, é obrigatória essa informação.
E no estado todo? No estado não todo. Não é só na capital. Não só na capital. Aqui embora na a gente tenha essa tem a lei parceria, de placa, né? isso, tem a lei de placas. Tem alguns municípios do interior que também tem lei de placas, que seguem o mesmo critério aqui de São Paulo. Mas não são todos, né? Mas essa informação de tratar direto com o proprietário em todo o estado é obrigatória. Perfeito. E no momento que o fiscal constatou um problema, uma irregularidade, quem é que deve assinar essa constatação, esse documento que o CRES emite quando ele está na imobiliária? Se o proprietário não estiver lá, como é que funciona? Quem é que pode ser responsável? Vamos citar as situações que são possíveis na nossa fiscalização. Se for uma empresa jurídica que tenha um CRES jurídico, quem pode assinar esse documento? Pode ser o sócio, o responsável técnico ou algum funcionário que tenha vínculo empregatício com a empresa. Tá? Então, essas pessoas podem assinar esse documento. Caso contrário, não. Agora, se for uma pessoa física, a única pessoa que pode assinar aquele documento do corretor é a própria pessoa. Não pode uma outra pessoa física assinar o documento de uma pessoa física. Então, a única pessoa, ou um procurador devidamente, ele tem que apresentar a procuração para o agente fiscal, que ele tenha a procuração daquela pessoa. Caso contrário, não pode assinar esse documento da pessoa física. Um dos nossos ouvintes, ele pergunta o seguinte, o Reginaldo Fontes, ele diz que ele já fez uma denúncia de um corretor, enfim, e que ele não sabe o que aconteceu com isso. Como é que a pessoa tem que agir quando ela faz uma denúncia? O que ela tem que esperar? Ela tem que ir atrás da fiscalização, ela tem que ir atrás do departamento de ética, qual que é a conduta? Tá, vamos lá, eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas que denunciam. A denúncia, eu só quero que os corretores principalmente entendam, que a denúncia formalizada, a pessoa é obrigada a se identificar. E ela se identificando, ela vai ter um retorno, vai ser aberto um procedimento, ela vai ter acesso a esse número desse procedimento e ela pode acompanhar. Só que nós temos no nosso site, que é a solicitação de fiscalização, muita gente acha que aquilo ali é uma denúncia, aquilo não é denúncia. Você está solicitando que o conselho faça a fiscalização em determinado local. E muita gente não se identifica ali. Ela tem receio de se identificar, ela pode se identificar, mas ela tem receio. Então eu vou deixar claro para todo mundo, a solicitação de fiscalização não é uma denúncia, tá? Você está solicitando para que o conselho fiscalize determinado local. E ali, mesmo que você coloque o seu nome ali, você se identifique, o conselho não vai identificar você para quem você está solicitando que seja fiscalizado. Para evitar que a pessoa entenda como uma denúncia, e aí a pessoa fez denúncia anônima, não é isso. É uma solicitação, então nós não transmitimos a informação de quem solicitou aquela fiscalização para não dar entendimento de que é uma denúncia. Então vamos lá, a denúncia formalizada, a pessoa é obrigada a se identificar. Você tem essas duas opções no nosso site, denúncia, que você é obrigado a se identificar, e a solicitação de fiscalização, que você não é obrigado a se identificar, mas você também pode se identificar. Vocês viram que é importante saber bem essa diferença, porque muita gente às vezes faz uma solicitação de fiscalização achando que está fazendo uma denúncia e na verdade fica esperando um posicionamento rápido, né? Só para deixar claro a pergunta, os procedimentos são bem diferentes. Para complementar a pergunta do nosso colega, por que ele não tem o retorno? Porque a solicitação de fiscalização nós não podemos transmitir o resultado daquela fiscalização porque foi só uma solicitação. Já a denúncia não, ele vai ter o direito de saber tudo o que aconteceu. Muitas vezes ele nem se identificou, né? Ele nem se identificou e a gente não tem nem como, mesmo que ele queira, a gente não tem como responder para ele o que foi feito. Entendi. Mas que vai ser atendido, você não tenha dúvida que será atendido a sua solicitação. Uhum. E quais que os documentos que o agente deve solicitar? Ele vai fiscalizar, o que ele tem que pedir no escritório? Tá, no escritório imobiliário, vamos lá. Se for uma empresa jurídica, o principal, ele vai ter que verificar a regularidade dos corretores ali presentes e o documento principal que ele solicita numa imobiliária jurídica é o contrato social para verificar se a empresa continua naquele endereço, se sofreu alguma alteração no capital social, no sócio, no responsável técnico e se porventura tiver algum tipo de alteração que ainda não foi apresentado ao conselho, nós notificamos para que ele faça essa alteração contratual. Às vezes ele já até fez a alteração contratual, mas não averbou no conselho. Então nós notificamos para que ele faça a averbação daquela alteração para o conselho, para que o conselho tenha conhecimento de tudo que foi alterado naquela empresa. É importante lembrar, né, Júlio, porque toda vez que ele tem uma imobiliária, qualquer alteração contratual tem que ser informada para o CRES. Sem dúvida nenhuma. Né? Qualquer tipo de alteração, ele tem que informar o conselho. Não é porque nós queremos, que a legislação determina que ele tem que fazer qualquer tipo de alteração que ele sofra, ele tem que informar o conselho. Principalmente se for pelo responsável técnico. Sem dúvida nenhuma. É uma informação muito importante. Tem uma outra dúvida aqui de um ouvinte nosso, o Tiago de Bragança Paulista. Ele diz o seguinte: estou abrindo no começo do ano uma empresa no Super Simples.
E, para efeito de fiscalização, ele precisa solicitar o CRES pessoa física, pessoa jurídica, qual que é a indicação para ele. E ele não tem intenção de criar um nome fantasia, somente usar o sobrenome e a palavra imóveis. Como é que ele deve proceder, Júlio? Ele pode, através do Super Simples, ele vai poder abrir uma empresa jurídica e ele vai pagar só a anuidade de pessoa física. E ele pode continuar assim com o nome que ele está utilizando lá, ele quer utilizar como o primeiro nome imóveis, né? Isso. Ele vai poder utilizar normalmente. Mas aí, a partir de então, ele vai ter um CRES jurídico. E vai ser beneficiado, a arrecadação de imposto dele vai ser reduzida, né? Pelo benefício do Super Simples. Uhum. Mas ele tem que ter uma pessoa jurídica aberta. Tem que ter uma pessoa jurídica aberta. Perfeito. E uma outra pergunta aqui, aliás, nós recebemos várias perguntas, né? Estamos aqui bombando hoje o tema. O colega Paulo Roda, de São Paulo, ele diz o seguinte: se eu captar um imóvel para venda, eu posso colar uma placa com o meu nome e o CRES? Sim. Nós temos que se atentar para alguns detalhes na captação do imóvel. Primeiro, o captador de imóveis tem que ser corretor de imóveis. Muita gente acha que o captador de imóveis não precisa ter CRES, ele precisa ter inscrição. E ele pode anunciar aquele imóvel, sem dúvida nenhuma, só que ele tem que ter autorização de comercialização daquele imóvel daquele proprietário. E mais um detalhe, se aquele imóvel já está sendo comercializado por outro corretor de imóveis, ele tem que dar ciência por escrito para aquele corretor de que ele vai também comercializar aquele imóvel. Uma coisa que, infelizmente, muitos corretores não fazem, e eles estão infringindo um dispositivo lá do Código de Ética. Nós temos várias perguntas aqui, Júlio, relativas a estagiários em plantões de venda. Esse é um problema, né? Nossos colegas Carlos Davi, Marli Gucci, Sérgio Abreu e agora também o Elcio também se refere a estagiários. Ele quer saber o seguinte, eles querem saber. Primeiro, o estagiário, ele pode participar do rodízio, do sorteio, como é que funciona? Segundo, podem 10 estagiários ter um só responsável técnico no plantão. Vamos falar um pouquinho desse assunto para esclarecer os nossos colegas. Tá. A legislação, a resolução 1127 lá, ela tem alguns critérios que o estagiário tem que seguir no exercício do estágio dele. Realmente, infelizmente, é uma prática muito comum o estagiário participar de roleta, mas a legislação não permite. Tá? O correto é que ele pode até participar de um plantão acompanhado do seu supervisor, de um supervisor da empresa que ele trabalha. Né? Essa é a forma correta, mas infelizmente ainda é uma prática muito comum e os estagiários participarem de roleta, né? E a gente tenta coibir isso, mas é muito difícil, porque é uma prática muito comum e já vem de muito tempo. Mas nós estamos tentando achar uma forma adequada para coibir essa atividade. E quando cresce, verifica isso no plantão? Aí nós temos que tomar as providências de acordo com a legislação, não tem como. E se o corretor responsável não estiver no plantão? Então vamos lá, vamos citar alguns exemplos de estagiários que é bem interessante para que todos saibam. Uhum. O estagiário, vou citar alguns casos mais comuns de autuação de estagiários. Você chega num plantão e ele está desacompanhado de um corretor da empresa dele. Então ele vai ser autuado por exercício ilegal da profissão. Tá? Ele tem que estar acompanhado. A resolução determina que ele esteja acompanhado de um supervisor. Se ele não estiver, vai ser autuado. Você chegou no plantão, o estagiário está sem a carteira cédula de estágio dele. É um documento de porte obrigatório. A resolução 1127 de 2009, que regulamenta o exercício do estágio, determina. Documento de porte obrigatório. Então eles têm que estar portando esse documento. Se ele não estiver, vai ser autuado por exercício ilegal da profissão. Tá? Mesmo tendo o registro no CRES, ele tem que portar a carteirinha. O registro pode estar em dia, pode estar ativo no nosso sistema, mas se ele não estiver portando, ele vai ser autuado por exercício ilegal da profissão. E tem que estar com esse documento válido, obviamente, né? Porque esse documento ele tem validade de 6 meses, renovável por mais 6 meses. E às vezes o cara acaba não renovando o estágio dele, fica vencido e ele continua exercendo a profissão. Nós chegamos no plantão e ele apresenta esse documento vencido. Vai ser autuado por exercício ilegal da profissão também. E no caso de ele estar sozinho e o corretor responsável não estar com ele, o corretor responsável também é autuado, também é punido? Vamos explicar como funciona. Vai ser autuado o estagiário por exercício ilegal da profissão, vai ser aberto um procedimento administrativo contra ele. Se no final desse procedimento ele transitou e julgou, ele foi considerado culpado, é aberto um procedimento disciplinar contra o corretor que era responsável por ele. Deixando claro, se o estágio tiver vencido, o corretor que assinou esse estágio dele, ele não tem mais responsabilidade sobre ele.
o corretor só será responsabilizado dentro da validade desse estágio. Tá? Então, o corretor ele vai receber um processo disciplinar e pode ser multado também. Mas então, isso só no final do procedimento do estagiário. Então a autuação pode ser para os dois, né? Pode ser para os dois. Muito bem. Um outro colega de Itanhaém, o Elias, pergunta o seguinte: ele diz que ele é corretor autônomo e que ele tem dúvidas para saber o que ele é obrigado a incluir na placa de venda ou de aluguel dos imóveis. Tá. Na placa que você vai anunciar algum imóvel, você tem que colocar, você é um corretor autônomo. Então você tem que colocar o seu nome completo, isso aí o que determina a resolução 1165 de 2007, tá? Que regulamenta a questão de nome fantasia e tudo mais. Então você tem que colocar o seu nome completo, seguido da nomenclatura corretor de imóveis, acompanhado do número do seu CRES. Essas informações são obrigatórias. Você, como corretor autônomo, você não pode utilizar nome fantasia. Aí você vai estar infringindo o dispositivo dessa resolução que eu acabei de citar. E nos anúncios assim de jornais, o que é obrigatório colocar? Segue o mesmo critério, tanto anúncios em jornais, sites na internet, anúncios em Facebook também é considerado como uma prova para nós, tá? Panfleto, cartão de visita, essas informações que eu acabei de citar para uma pessoa física são obrigatórias. Nome completo ou nome abreviado, se tiver abreviado no conselho, seguido da nomenclatura corretor de imóveis e o número do CRES, em todos os anúncios. Em qualquer tipo de publicidade tem que ter essas informações. E tem tamanho específico de letra para isso? O que tem tamanho padronizado é o número do CRES, que ele tem que ter 25% do tamanho do anúncio do nome dele. Isso seja na placa, no anúncio do jornal? Ou na fachada, tem que ter. Em qualquer lugar? Exatamente, 25% do tamanho. Júlio, o que pode ser considerado, no caso da fiscalização do corretor, o que pode ser considerado uma infração disciplinar? Tá, eu até elenquei aqui, eu vou ler para vocês. Nós temos vários casos aqui eu vou citar os mais comuns, tá, pessoal, que o corretor acaba cometendo. A infração disciplinar está capitulada lá no artigo 38 do decreto 81871 de 78, e aí ele discrimina 13 itens que são infrações disciplinares cometidas pelo corretor. Eu vou citar os que são mais comuns no nosso dia a dia, que a gente autua mais, tá? Deixar de pagar contribuição ao conselho. O cara tem que pagar com as suas unidades e não paga. Então ele fica sujeito a um auto de infração. Porém, um adendo nesse caso, o CRES hoje, o agente de fiscalização, ele tem o poder de fazer um acordo ali na hora do ato da fiscalização. Então você tem um débito com o conselho, seja uma multa, seja a anuidade em atraso. O agente de fiscalização ele vai propor para você um acordo, ele vai fazer um contato direto com o departamento de cobrança, pode parcelar isso, dependendo do seu débito, pode parcelar em 4, em 8 vezes, e nesse caso não é feito nenhum tipo de infração. É só feito um acordo, você cumprindo com esse acordo, já está resolvido o seu problema. Agora, se você fizer um acordo e não cumprir com esse acordo, você fica passivo de autuação. Tá? Então essa é uma infração disciplinar muito comum. Seria aquilo que a gente chama de conciliação? Quase uma conciliação, porque a conciliação, no caso, são os débitos já executados na dívida ativa. Né? Agora, o débito de anuidade que ainda não está executado na dívida ativa, ele pode ser feito acordo. E bem lembrado, Sônia, o débito de dívida ativa, nós também temos o poder de fazer uma conciliação em trânsito. No momento da fiscalização. Foi feita uma parceria com o departamento de dívida ativa, nós ligamos para o departamento, é um pouquinho mais moroso, demora, sei lá, 40, 50 minutos para finalizar todo o acordo, mas é feito na hora também. Então é interessante que o corretor saiba que se ele tiver com algum débito executado e receber uma visita de um agente fiscal, ele pode fazer esse acordo, tanto de dívida ativa quanto de cobrança. Tá? Então essa, complementando a pergunta, né? Outro tipo de infração muito comum, fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrição. O cara faz um cartão de visita, o corretor faz um cartão de visita, não coloca o número de inscrição dele lá. Ele está sujeito a um auto de infração por fazer anúncio sem mencionar o seu número de inscrição. No site, na fachada dele, tudo isso. Isso é uma infração muito comum. Eu não sei se às vezes por esquecimento, o cara não sabe que é obrigatório, né? Mas ele deveria saber como corretor que o número de inscrição dele tem que acompanhar sempre que for vinculado o nome de corretor dele. Perfeito. Tá? Outra coisa, recusar a apresentação de carteira de identificação profissional quando couber. Então o agente fiscal solicita a identificação dele, ele se recusa. Se o agente fiscal conseguir identificar aquele corretor que se recusou a se identificar para ele, através do coordenador dele, do dono da imobiliária, ele tá passivo de auto-infração também, porque é uma infração disciplinar.
Anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro de loteamento ou da incorporação do registro de imóveis. Isso é importante também. Sem dúvida. Muita gente não sabe disso, né? Então, ele é obrigado a nos anunciar. A imobiliária está fazendo um anúncio de um determinado empreendimento, ele tem que colocar no anúncio dele lá o registro de incorporação. Principalmente o registro de incorporação tem que estar discriminado naquele anúncio, além de colocar o número do CRES, como já foi falado anteriormente. Mas o registro de incorporação tem que estar. E se for loteamento, o número do registro do loteamento também. É uma informação, é uma coisa que também às vezes acaba acontecendo e nós tomamos as providências porque há uma infração disciplinar também. E, por último, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos ou impedidos. Nós citamos aqui há pouco tempo, nós autuamos o estagiário ou um pseudo-corretor e dentro de uma imobiliária. O responsável por aquela imobiliária ou a imobiliária pode ser responsabilizado futuramente por estar facilitando o exercício ilegal daquela pessoa. Tá? É bastante comum. Muito comum. Isso nós fazemos bastante auto de infração em relação a isso, só que é como eu disse, né? Nós esperamos concluir o procedimento daquele pseudo-corretor, vamos dizer assim, ou do estagiário que estava vencido, né? E aí é aberto um procedimento contra o corretor também. O nosso colega o Paulo Roda volta a entrar em contato conosco, ele diz que ele vai periodicamente em alguns plantões e que vê consultores lá que não tem Cresce e que mesmo assim participam da roleta. A gente já comentou sobre isso, né? E ele quer perguntar o que pode ser feito, qual é a intenção do Cresce de resolver esse problema? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre disse isso para os corretores, a extensão da fiscalização são os corretores. Eles têm que nos auxiliar, trazendo informação para nós, quem sabe o que está acontecendo no mercado, no plantão, dentro da imobiliária, são os corretores, eles que estão ali dentro. E eles têm que nos auxiliar na fiscalização. Então, nós temos lá a solicitação de fiscalização no site, como eu disse, nós temos denúncia e solicitação de fiscalização. A solicitação de fiscalização, nós estamos dando um prazo de 48 horas para ser atendido. Então, você fez a sua solicitação, ela vai ser atendida, você não tenha dúvida. Às vezes, passa um pouquinho de 48 horas porque tem um trâmite, até chegar, às vezes é uma delegacia distante e tudo mais, então até chegar para eles a solicitação, mas nós vamos atender. Então, o que nós aconselhamos aos corretores? Façam a solicitação, você não é obrigado a se identificar. E o que você solicitar vai ser fiscalizado. Ou então, se você quiser formalizar uma denúncia, você pode formalizar. Mas nós contamos com a colaboração dos corretores para que nos auxiliem com as informações, que eles que estão no mercado, eles sabem o que está acontecendo. Perfeito. O Elias de Itanhaém, ele pergunta o seguinte, se ele pode abreviar, ao invés de escrever Elias Imóveis, ele pode abreviar por as iniciais dele, EFS Imóveis, como é que funciona isso? Ele pode abreviar, desde que ele faça a averbação dessa abreviação desse nome dele aqui no conselho. Ele vai pagar uma taxa, que não me recordo o valor, acho que é 48 reais, se não me falha a memória. Tá? Mas é uma taxa razoável, que ele vai averbar essa abreviação do nome dele, e aí ele vai poder utilizar publicamente esse nome abreviado. Tadeu Teixeira de São Paulo pergunta o seguinte, locação nem sempre é feita por corretor, e sim por funcionário registrado na imobiliária. A locação não é uma transação imobiliária? A locação é uma atividade exclusiva de corretores de imóveis. Não vamos confundir com aquele funcionário administrativo registrado pela empresa que faz a administração de documentos. Esse, se for devidamente registrado, não está caracterizado que ele faz, ele leva o cliente para verificar o imóvel, ele não faz nada disso, ele pode exercer a profissão dele ali como administração. Pode receber, por exemplo, aluguel. Aluguel, não tem problema. Agora, fazer atividade exclusiva de corretor, que é levar o cliente no imóvel, mostrar o imóvel, fazer o contato direto entre o proprietário e o inquilino, isso é uma atividade exclusiva de corretor de imóveis. Então, é falta... É uma infração. Autuado. Pseudo-corretor. Pseudo-corretor, sim. Se ele estiver fazendo essas atividades, ele pode ser autuado por exercício legal. Perfeito. E, ao constatar uma irregularidade na imobiliária, o fiscal ele já multa de imediato o infrator? Não. É uma coisa que muitos corretores acham que o agente fiscal ele multa. O agente fiscal não multa, ele autua. Ele vai constatar a irregularidade, lembra que eu falei? Que ele vai fazer um auto de constatação e um auto de infração. Esse auto de infração, ele vai virar um procedimento administrativo que pode vir a ser uma multa futuramente. Mas o agente fiscal não aplica valor de multa, nada disso. Nós só fazemos a autuação. Perfeito. Gente, a conversa está tão boa que a gente está perdendo até o horário do nosso programa hoje, né? De tantos colegas aqui que estão nos mandando perguntas. Então, eu quero informar o seguinte, quem já nos mandou perguntas,
continue mandando, nós vamos respondê-las essa semana por e-mail. O Júlio já se disponibilizou a respondê-las, tá? Quero agradecer aqui a audiência das cidades que estão nos prestigiando hoje, cidades de Amparo, Araras, Barueri, Bragança Paulista, Curitiba, no Paraná, Paulínia, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo e Sumaré. Gente, muito obrigada pela audiência. Eu vou deixar aqui o Júlio para fazer suas considerações finais e semana que vem estaremos de volta, ok? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição, podem mandar as perguntas que nós vamos responder todas. Eu só peço mais uma vez, eu costumo dizer que isso até o nosso presidente prega muito isso. Nós estamos aqui para proteger a sociedade e os profissionais que trabalham correto. Então, eu peço a colaboração dos corretores que nos auxiliem na fiscalização. Nós precisamos de vocês para que nós possamos dar conta das irregularidades que ainda possam acontecer, tá? Então, muito obrigado e tenham um bom dia. É isso aí, gente. Semana que vem estaremos aqui novamente. Obrigada novamente pela audiência e até sexta-feira. Bom final de semana.